Deixa eu te fazer uma pergunta bem sincera. Por que a sua vida funciona por fora, as coisas parecem caminhar, mas por dentro ainda falta algo essencial? Nesse vídeo eu explico o que é autoconhecimento de verdade e o primeiro passo prático que você pode dar segundo as tradições do Vedanta, Yoga e Budismo. Então fica aqui comigo, porque sem essa aula, possivelmente você vai continuar buscando fora o que pode ser encontrado somente dentro. A maioria das pessoas chega no autoconhecimento porque algo doeu, uma relação que não funcionou, uma conquista que não trouxe paz, um dia que você olha no espelho e não reconhece quem está olhando de volta para você. E aí você começa a buscar terapia, meditação, yoga, livros, cursos, mas uma pergunta continua sem resposta: o que exatamente estou tentando conhecer? Nós vamos para a pergunta principal, que é: o que é autoconhecimento de verdade? No Vedanta, a filosofia por trás do yoga, o autoconhecimento tem um nome, e esse nome é Atma Vidya. Atma, o ser verdadeiro, e Vidya, conhecimento. Então, o conhecimento do ser verdadeiro. E a primeira coisa que o Vedanta desfaz é uma confusão que nós carregamos desde criança. A verdade é que não nos ensinaram sobre autoconhecimento. Nós aprendemos na escola sobre o valor do pi, cateto e hipotenusa, e a vida que fez esse papel. Ninguém nunca virou para gente e nos disse que o problema não são as circunstâncias, mas sim quem interpreta essas circunstâncias. Tem uma frase muito bonita de um mestre chamado Dayananda, um mestre muito famoso do Vedanta, que fala: o problema não é que você não conhece o mundo, o problema é que você não conhece quem está conhecendo o mundo, ou seja, o problema é você. Pense nisso por um segundo. Você sabe o nome das emoções, você sabe os padrões de comportamento, você sabe o que te machuca, o que te deixa inseguro, o que te alegra, mas quem está verdadeiramente por trás disso tudo? Nós nos identificamos com o corpo, a mente e as emoções. Aqui eu trouxe um slide exemplificando um pouco disso. Mas isso, esses pensamentos, emoções, o corpo em si, é só uma camada superficial. O autoconhecimento é descobrir as camadas mais profundas da nossa própria existência. O que que isso quer dizer? Quer dizer que, enquanto você está preso aí nos pensamentos, nas emoções, no corpo, isso gera uma identificação. E identificação é sinônimo de sofrimento. A partir do momento que você começa a descobrir esse eu verdadeiro, a liberdade começa a florescer dentro de você. Tudo aquilo que você acredita ser é exatamente o oposto. Você não é os pensamentos que aparecem na sua mente, porque os pensamentos eles mudam o tempo todo. Você não é essas emoções que surgem, porque elas vêm e vão, como nuvens que passam pelo céu. Você também não é esse corpo, esse nome, esse papel, essa história. Eu sei, isso pode parecer muito maluco no início, mas tudo isso também muda ao longo da vida. Pensa um pouco aqui comigo, se você refletir sobre como você era há 20, há 10 anos atrás, como que era a sua vida? Quais eram as preocupações? O que que te deixava ansioso? O que que parecia ser tão importante naquela época? E se você pensar hoje, muita coisa disso tudo já mudou, não é mesmo? As emoções são outras, os pensamentos são outros, as preocupações são completamente diferentes, o corpo mudou e talvez até a forma como as pessoas te chamam hoje pode ter mudado. Toda essa história, tudo isso passou e mesmo assim, algo em você permanece. Algo que esteve sempre presente em todas essas fases, vendo, observando, tudo isso mudar. E você é esse algo que permanece enquanto tudo muda e tudo transita. E aqui a gente tem um ponto importante que talvez você não tenha pensado ainda.
Nós tentamos resolver, os sofrimentos sem nunca perguntar de onde eles vêm. A gente olha para fora e tenta sempre mudar as circunstâncias, mas mesmo as coisas mudando, algo continua repetindo essa sensação de vazio ou de não pertencimento. Os conflitos internos continuam existindo. Isso é como se você tivesse uma torneira pingando, e aí você só fica trocando o balde, em vez de fechar a torneira. No Vedanta, isso é chamado de avidya, que é a ignorância primordial. E essa ignorância não é ignorância de informação, não é eu não sei falar alemão, eu não sei ligar, desmontar ou montar de novo esse computador. É a ignorância de si mesmo. E ela funciona na vida real. Quando você reage com raiva numa discussão, e depois fica se perguntando: "Por que que eu fiz isso mesmo?" Ou quando você busca uma relação que você quer muito, você consegue e logo depois sente aquele vazio novamente. Quando você conquista as tão sonhadas metas, a satisfação ela dura um mês, um ano. Alguma coisa parece estar errado, não é mesmo? Alguma peça parece que não se encaixa. E isso é porque você está buscando no mundo só o que o eu verdadeiro pode te dar. Você tem tudo dentro e fica procurando fora. Quando você se conhece verdadeiramente, 5 mudanças acontecem na sua vida. A primeira delas, e aí vão me contando se isso faz sentido para você ou não. O que acontece, a primeira delas, o que acontece não é sobre você. Hoje, possivelmente, tudo parece ser sobre você. Tendemos a levar tudo para um lado pessoal. Às vezes a pessoa que está do seu lado, o tom de voz que ela usa, o olhar dela ou o silêncio que ela faz, você já diz internamente, a sua mente já diz, é pessoal, com certeza, o problema é comigo. Mas quando você se conhece de verdade, qualquer suposto ataque perde sentido, porque todas as defesas que nós criamos, elas já não são necessárias. Nem tudo o que acontece passa por você. Muitas coisas simplesmente acontecem por diferentes causas e condições. Você não é o centro do mundo. Existe você, existe o outro e existe um desenrolar de uma história acontecendo. A segunda mudança, as emoções continuam, mas não te dominam. Às vezes a gente fica querendo não sentir as coisas, não é mesmo? Eu não quero sentir mais raiva, não quero mais ansiedade, não aguento mais esse estresse, não quero sentir medo, mas esse não é o caminho. Eu gosto muito de uma metáfora que fala do oceano. A superfície do oceano ela se move, tem ondas, tem tempestade, tem agitação, mas nas profundezas desse oceano há quietude. O autoconhecimento ele não elimina as ondas, porque é impossível de controlar as dores, os desafios da vida, aquilo que a vida te traz, mas o autoconhecimento te ensina a surfar nessas ondas. Ele te apresenta a quietude das profundezas, uma paz inabalável, uma quietude além daquilo que o mundo traz para você. Você ainda sente, você está vivo, e isso é natural do ser humano, mas existe um espaço entre o que surge para você e como você responde. Existe um espaço entre a sensação, a emoção que acontece e como você reage a isso. Você não precisa eliminar as emoções, as sensações, os pensamentos para ter paz. Você precisa aprender a não ser arrastado, por eles. A terceira mudança, tudo se resolve quando você para de resistir. Eu adoro essa palavra resistência. Aqui está uma grande chave.
E eu acho que talvez você concorde comigo nesse ponto. A necessidade de controlar as coisas é extremamente exaustiva. É exaustivo você tentar controlar o outro, tentar controlar você mesmo, tentar controlar as circunstâncias da vida. E é muito interessante porque nós não percebemos o quanto de energia nós gastamos tentando ajustar a vida para nos sentir bem, tentando fazer de tudo para a reunião dar certo, para essa aula ser maravilhosa, para ter o amor correspondido, fazendo de tudo para o filho obedecer na hora que você quer, para que aquele planejamento que você demorou 1 ano para fazer dê certo. Se esforça para o corpo não doer, para a doença não chegar, quanta coisa nós temos que dar conta, que carregar. Uma vez eu ouvi essa metáfora que faz muito sentido nesse momento, dessa aula. Tentar controlar, né, a vida é como tentar segurar a água com as próprias mãos. Quanto mais você aperta, mais ela escapa. Quanto mais você tenta controlar mais a vida escapa de você. Nada é controlável. Aquilo que acontece para você não é controlável, mas as suas ações, sim. Apenas as nossas ações nós podemos escolher e fazer de uma determinada forma. Nós podemos ter controle sobre as ações, mas nunca os frutos delas. Isso está lá na Gita, falado há milhares de anos. Quando você quando você para de estar nesse modo de luta, quando você para de lutar contra as circunstâncias, surge algo inesperado, algo que muitas vezes nós desconhecemos no início, que é uma confiança, eu gosto de dizer, uma confiança silenciosa na vida. Surge aquela paz que não vem quando tudo se resolve, como uma paz revolucionária. Ela vem quando a resistência diminui, quando você relaxa, quando você descansa, um pouco mais. A quarta mudança, tudo o que você acha que é apenas uma história repetida. Essa é muito boa, de quebrar aí, paradigmas. Às vezes nós dizemos interiormente ou até verbalizamos para as pessoas: "Eu sou assim mesmo". Quantas vezes você repete isso para você ou para o seu dia? "Ah, eu sou assim mesmo". Essa frase ela parece uma verdade, mas ela só reflete uma história que a mente repetiu tanto que começou a virar a sua identidade. A identidade que você acredita que você é hoje é como uma roupa que você usou tanto tempo, há tanto tempo, que você esqueceu que você pode tirar essa roupa. Eh, Aqui é interessante de trazer que o autoconhecimento, ele não diz quem você é, e nós adoramos respostas prontas. Seria muito bom ter um caderno com todas as respostas, quem eu sou, e aí você vai dando um checklist. Mas o autoconhecimento, ele não diz quem você é, ele te mostra o que você não é. O autoconhecimento verdadeiro vai gerar desconforto, vai sim. E se não gerar desconforto, tem alguma coisa errada. Pode ter certeza que tem alguma coisa errada. Mas é a partir desse atrito interno, desse desconforto, que a rigidez, as defesas, elas vão diminuindo. E quando isso diminui, a abertura, a flexibilidade, a leveza começa a surgir. Aqui é muito. Lembre-se, você não é uma versão fixa, é algo que está se fazendo ao longo do caminho. Então, você pode relaxar um pouco mais. Quando você se agarra demais a uma imagem, você precisa sustentar essa imagem. E isso pesa pra caramba. Porque você precisa sustentar essa imagem para você e você precisa sustentar essa imagem para o mundo e para o outro também. A quinta mudança que acontece, você já é a paz que não depende das circunstâncias. Talvez para algumas pessoas seja difícil
compreender e entender isso. Mas acredite, a paz não é sinônimo de que tudo está bem. Isso é a maior mentira que contaram pra gente. Venderam essa ideia e a gente acreditou. Você só vai ter paz quando tem uma condição, quando o trabalho estiver estável, quando você se aposentar, quando a relação estiver bem, quando o corpo não doer, quando a vida tiver a seu favor, quando a vida cooperar. Mas essa paz das coisas, ela tem um prazo de validade. Será que a paz de verdade tem validade? Porque quando a gente condiciona a paz às circunstâncias, ela fica condicionada e ela não é permanente. Porque as circunstâncias elas sempre mudam, então, logo eu nunca terei paz. Tudo que surge tem um fim. O que o autoconhecimento ele revela é uma paz que não é conquistada, assim como a felicidade, uma paz que já está dentro, por debaixo de todas essas camadas de julgamentos, de expectativas, por debaixo de todos os padrões, por debaixo dos pensamentos que surgem, das emoções. É importante dizer aqui que não é essa história de vida perfeita, tá bom? O olhar que muda, é a relação com a própria vida que muda. A paz, ela não vem de tudo estar estável, de tudo estar bem. Vem de você não depender mais das circunstâncias para estar bem. E tem uma grande diferença disso. Tem uma diferença no olhar que acontece aqui. Então, como começar? O que fazer? Eu sempre falo nos cursos, vale de nada o conhecimento sem a prática, não vale de nada, né, essa aula, esse vídeo, sem a aplicação disso na vida. Afinal, a vida é a própria prática, a vida é o seu campo de estudo, é o seu campo de autoconhecimento. E aqui trouxe para vocês 3 aplicações de tudo isso que você pode começar agora mesmo. Então, aqui nós temos três aplicações práticas segundo o Vedanta. A primeira delas, Shravana, que é o estudo consciente. E o que isso significa? Não é sobre consumir conteúdo, isso nós sabemos bem fazer, é sobre estudar com intenção de entender. Na vida prática, ao invés de ficar lá rolando o feed por 20 minutos antes de dormir, assiste uma aula aqui do canal, pega um livro que abra sua cabeça, que traga novas perspectivas, deixa uma ideia entrar de verdade, ao invés de 1000 ideias passando pela superfície. Ou seja, se dedique a estudar. Se dedique a conteúdos que tragam novas visões, algo diferente daquele olhar comum. A segunda é manana, que é questionar, que é um questionamento consciente. A mente só muda quando ela é questionada, não é quando ela é informada. Novamente, informação nós temos aos montes. Na prática, você pode pegar um caderno e escrever uma lista de perguntas. Ou você pega perguntas, coloca um post-it no vidro, no espelho do banheiro, anota no bloco do celular. Eu tenho disponível uma coletânea de perguntas selecionadas ao longo desses mais de 10 anos como professora. Se você está realmente interessado e comprometido no caminho do autoconhecimento, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá bom? Mais importante, aqui tem uma cereja do bolo, algo, algo importante que eu não falei ainda. Essas perguntas, elas não são quaisquer perguntas, tá? São perguntas profundas. A ideia é você selecionar uma pergunta por semana. Ao todo, nessa coletânea são 40 perguntas, o que vale mais ou menos aí a 9 meses de estudo. E presta muita atenção, independente se serão as perguntas dessa coletânea ou se serão perguntas, eu vou sugerir para vocês 3 delas daqui a pouco. Não escreva
as respostas, por favor. Eu sei que a mente, ela adora responder. Eu sei que talvez você adora se sentir muito inteligente, muito sábio, mas deixa a pergunta trabalhar em você. Quando você responde, algo em você encerra, o assunto. Tá bom? E aí eu vou deixar para vocês essas 3 perguntas, você pode anotar aí, tirar um print, enfim, mas utilize pelo menos uma delas, tá bom? Nessa semana, hoje, antes de dormir ou no começo, do seu dia. Aqui nós temos exemplos de perguntas para esse questionamento interior. Se eu perdesse todas as minhas memórias amanhã, o que ainda seria reconhecível como eu? O que exatamente dói quando algo doloroso acontece? A situação em si ou o que ela significa? O que eu continuaria fazendo com a mesma dedicação, mesmo que ninguém jamais soubesse? Essa terceira opção, eu utilizo bastante, principalmente nos momentos em que existe confusão ou falta de clareza sobre propósito, sobre forma de servir ao mundo. E nós temos aqui a terceira aplicação prática, que é Nididhyasana, que é o silêncio. Eu sei que para muitas pessoas pode parecer difícil, que você tem 1 milhão de desculpas para não praticar o silêncio, ou para não estar sozinho, ou para não fazer nada, entre aspas. Mas se você está assistindo esse vídeo aqui até agora, eu tenho certeza que você quer ir mais fundo. E para isso, acontecer, você precisa pausar e colocar, sim, a vida no modo espera. Esse modo espera para o mundo. O modo espera para que o mundo exige de você e se dedicar ao que realmente, você precisa. Na prática, a meditação é a melhor ferramenta para praticar esse silêncio, para você treinar, isso na sua vida. Aqui no canal você encontra algumas meditações. Eu vou deixar o link também na descrição desse vídeo, uma meditação que pode te ajudar. Então vai lá na descrição. Depois que acabar esse vídeo, você pode ir lá assistir essa, ouvir essa meditação ou pode utilizar aí durante essa semana, tá? 1 minuto, 2 minutos, 5, 10 minutos, é só pausar. Se você conseguir hoje fazer uma respiração, somente estando sem precisar estar correndo para nenhum lugar, já vai ser maravilhoso, já vai ser um grande passo. Então, nesse momento de silêncio, não tente resolver nada, tá? Desenvolva esse silêncio de só observar o que aparece sem precisar se identificar. Lembra que a gente viu agora há pouco sobre a identificação? Então, o silêncio é esse momento em que você dá um passo atrás e consegue olhar de frente tudo aquilo que você está se identificando hoje na sua vida. Se é a identidade, o corpo, a personalidade, se é a mente, se são os pensamentos, tá? Conhecimento é uma prática que resolve a raiz de todo o sofrimento. E a minha mensagem pessoal para você agora é: comece de onde você está agora. Você não precisa ter lido nada, não precisa ter praticado nada, precisa só estar disposto a olhar para onde você ainda não olhou. Não é mudar de vida, é sobre aprender a viver a vida que você já tem hoje. Comenta, curte, compartilha, deixa aqui embaixo por onde você vai começar esse conhecimento ou os desafios também. Eu mesmo leio os comentários e respondo todos. Se você quer continuar nessa jornada, se desenvolver mais, eu deixo aqui uma sugestão de vídeo essencial para quem quer continuar e aprofundar no caminho do autoconhecimento. Nos vemos em breve. Hariom.